Bom, vamos conversar sobre borderline. Bom, no Brasil é como que tá de moda, né? As pessoas falarem sobre borderline. Mas aqui na Espanha, porque eu vivo na Espanha, a gente fala TLP, transtorno limite de personalidade. E do transtorno limite de personalidade, que seria o borderline no Brasil, em que é como que só uma etiqueta só e já está, a gente tem que entender que existe vários tipos de transtorno de personalidade, não existe um. Então colocamos borderline como se fosse só uma etiqueta e já está. Existem vários tipos de transtorno de personalidade e a gente tem que ter muito cuidado na hora de ir ao senhor Google, porque a gente acha que Google é o nosso psiquiatra, ou até mesmo agora o chat GPT, em que ele pode nos diagnosticar daquilo que a gente sofre. Então entender que o borderline, que aqui a sigla é TLP, transtorno limite de personalidade, existe também o transtorno limite de personalidade não especificado. E o que significa o transtorno de limite de personalidade não especificado? Significa que essa pessoa não tem em si uma etiqueta. É como que ela tem um pouquinho de coisa, de cada coisa, sabe? É como que ela tem um pouco daqui, um pouco dali, um pouco do outro. E as pessoas que sofrem de TLP ou de borderline, por assim dizer, que seria mais bonito em inglês, elas têm uma emoção tão intensa, elas não conseguem muitas vezes controlar a impulsividade, mas eu digo que sim, com o tempo, essa intensidade emocional ela vai abaixando, quer dizer, no começo as emoções são tão fortes que a pessoa tá como se estivesse numa montanha russa. A hora tô bem, a hora tô mal, a hora tô bem, a hora tô mal. E é como que cansino até mesmo para as outras pessoas, porque é diferente do transtorno bipolar. As pessoas que sofrem de transtorno de personalidade, as emoções delas não são controladas, elas não conseguem. E é algo que vem de dentro delas para fora, em que elas não sabem como controlar. E tampouco é algo espiritual. Gente, não tem nada a ver com demônio, nem tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com espírito. É algo emocional. E quando relacionamos isso como um transtorno mental, hay que distinguir transtorno mental e transtorno emocional. Tá entendendo? Colocou a diferença aqui, transtorno mental e um transtorno emocional. Então as pessoas borderline, como assim diz no Brasil, em que as pessoas hoje agora parece que eu necessito dar nome àquilo que eu estou sentindo. Eu necessito dar nome àquilo que eu não sei o que eu tenho. Essa mania de colocar etiqueta tudo. Aqui, as pessoas aqui, os psiquiatras, psicólogos, eles não gostam desse tipo de etiqueta. E quando você tenta dizer, eu sou borderline, não. Você tem um problema, você tem uma limitação emocional em que você não consegue se controlar. As suas emoções são mais fortes que você. Eles preferem evitar essa palavra etiqueta porque muitas vezes para outras pessoas pode ser utilizada como uma forma de diminuir ao outro por ter essa incapacidade, sabe? As pessoas que sofrem de transtorno de personalidade, elas têm muita dificuldade para se relacionar. E quando se relacionam, elas é como uma droga, sabe? É como uma droga. Elas viciam pela pessoa porque elas têm medo ao abandono. Não só esse medo ao abandono, elas têm medo a tudo. Medo à vida, medo aos desafios. Elas estão em conflito constantes com elas mesmas, com os outros, com o que o outro diz, com o que o outro deixa de falar. Existe uma luta interna dentro das pessoas que sofrem de transtorno de personalidade. Só que aqui na Espanha existe o transtorno de personalidade, como eu te falei antes, não identificado. Então, quando a gente vai falar sobre borderline, que no Brasil é como uma etiqueta só, como se a pessoa tivesse tudo, aqui não. Você tem um tipo de transtorno, um limite não especificado, porque não sabemos. Porque você tem de tudo um pouquinho, sabe? É como que você tem de tudo um pouco. Então, preferimos dizer não especificado para que não possa te etiquetar
ou dar nome, porque também fica um pouco feio. Por isso que se você está passando por um processo assim, que você se identifica como que se é borderline ou tem algum tipo de transtorno de personalidade, primeiro eu recomendo você buscar a um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, porque necessita primeiro fazer pesquisas. Não é algo que você faz pesquisa em Google, nem em chat GPT. Não, não é assim. Você necessita de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento de profissionais para tentar averiguar o que te acontece. Ah, mas por que eu tenho isso? Não, isso não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com demônio, não é nada espiritual. Isso simplesmente acontece. Pode acontecer em famílias desestruturadas, pessoas que foram abusadas sexualmente, crianças que sofreram maltrato, crianças que tiveram uma infância constantemente que foram maltratada também psicologicamente e na idade adulta ou na idade de adolescente trouxeram isso. Ou também pode ser biológico. E por isso hoje eu quero dizer para você, se você sofre, você crê que você é borderline, tenta primeiro averiguar com um psiquiatra, tenta averiguar com um psicólogo, tenta fazer uma pesquisa com profissionais e não em TikTok, através de experiências de outros. E por mais que uma pessoa que sofra de borderline, ela tenta se mutilar, se cortar, porque ela tenta diminuir essa dor emocional através da mutilação. E não só isso, ela tenta buscar nos outros esse preenchimento emocional. E para ter uma diminuição dessa intensidade emocional, a pessoa que sofre de borderline, ela necessita de uma reeducação, ela necessita voltar a si mesmo desde a infância, já sei que é impossível, mas ela necessita nesse momento se reencontrar. E eu digo que sim. Se você me diz que há cura, eu digo que eu conheço várias pessoas que conseguiram ter uma vida hoje melhor do que tinham antes, que se drogavam, que não tinha noção do perigo, que queriam se autodestruir e hoje conseguiram ter uma vida mais feliz. Mas quando falamos de algo emocional, por isso que eu não utilizo a palavra cura por completo, porque as pessoas que sofrem de transtorno limite de personalidade é algo emocional. E a gente não é um robô, a gente não é uma máquina. Somente uma máquina tem o poder de controlar. Quer dizer, a máquina não tem emoção nenhuma. E eu, como ser humano, eu tenho emoção. Enquanto eu tiver vida, eu seguirei sentindo. É impossível eu dizer que eu sou curado de algo que é relacionado às emoções. Não? É um pouco estranho dizer eu fui curado de algo que tem a ver com as emoções. Não. Eu agora posso gestionar aqueles tipos de sentimentos que me descontrolavam antes e que me faziam crer que eu não podia conseguir ou que eu não era, e agora sim, eu crio em mim, eu me quero, me amo, eu me valorizo, eu não necessito colocar no outro uma responsabilidade que é minha. Um abraço de Robson Marins.